Alô, pessoal, amigos e minhas amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a seleção brasileira, jogo que aconteceu no Maracanã, nessa penúltima rodada, 17ª rodada, e o Brasil ganhou de 3-0 no Maracanã lotado. 57 mil torcedores compareceram no Maracanã, que teve grande festa, né, que também que teve aí a celebração dos campeões no gramado do Maracanã, por exemplo, Cafu, Gerson, Caetinho de Ouro, Denilson, Brito, Jairzinho, Márcio Santos, Romário, que estiveram no Maracanã para celebrar essa situação é, também, né, do, da celebração dos campeões mundiais, né, e também os gols do Brasil, gols marcados pelo Estevão, melhor dizendo, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, que fizeram os gols para o Brasil. E também, né, com a volta do Paquetá, né, do primeiro gol e a volta do triunfal, inclusive, né, o Estevão marcando gol pela seleção pela primeira vez e o Paquetá de volta à seleção depois aí de ser absolvido da acusação do envolvimento com apostas e foi convocado pela primeira vez em 2025, comemorou muito seu gol nesta volta, e o Bruno Guimarães, que foi um dos destaques da partida, fechou para cá. Então temos aí, ah, agora, só pós-Copa, né, por conta disso aí, esse jogo aí que aconteceu no Maracanã foi a despedida da seleção no território nacional, não só nas eliminatórias, mas também antes da Copa do Mundo, isso porque o último jogo desta data FIFA será fora de casa, e depois haverá três amistosos, né? Três janelas de amistosos. A tendência é de que todas as partidas sejam no exterior, na Ásia ou na Europa. Então temos aí esse último jogo do Maracanã que aconteceu nesta quinta-feira. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais no Conversa de Torcedor. E não esquecendo, nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas com vocês no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando também pelo YouTube do Conversas Torcedor, também pelo site radioNSC.com, radioNSC.com e também pela Rádiosnet, acompanhando de tudo que está acontecendo no mundo do futebol, também seleção brasileira e também do esporte em geral, com muita opinião e informação para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo aí do esporte para você conferir, tá bom? Muito obrigado pela companhia de sempre. Vamos falar aqui, pessoal, do primeiro tempo, que o Brasil começou o jogo com tudo no Maracanã, né? Pressionando o Chile, aos 5 minutos, o Casemiro chegou a abrir o marcador, mas o lance foi anulado por impedimento e com a equipe do Carlo Ancelotti, né, sempre com mais de 60% de posses de bola, valorizando a posse de bola. O jogo, em boa parte do tempo, era ataque contra a defesa, mas a seleção brasileira encontrava dificuldades para tentar invadir a área adversária. E aos 37 minutos de jogo, uma jogada bem trabalhada resultou pelo gol. O João Pedro entregou a bola para o Douglas Santos, que deixou Rafinha em condições de arrematar. E para a defesa do goleiro, para a defesa do goleiro Vigorô, goleiro da equipe do time do Chile, na sobra o Estevão emendou uma puxeta, uma bicicleta para fazer o gol, para fazer 1-0. O Martinelli e o próprio Estevão tiveram boas oportunidades para ampliar a partida, e mais o Brasil foi para o intervalo com essa vantagem de 1-0, né? Mínima essa vantagem. E o Chile, por sua vez, escapou de ficar com um a menos, né? Porque o Maripan chegou a levar o vermelho aos 44 com a chegada dura em cima do Wesley, após uma análise do VAR, né? É, da arbitragem venezuelana, né? E o árbitro, o Jesus Valenzuela, reverteu a decisão para amarelo, né? Reverteu a decisão para amarelo, né? Para o amarelo, melhor dizendo. E logo na segunda etapa, o Estevão tentou ampliar, né? Primeiro minuto de jogo, tentou ampliar o para cá em uma saída de bola errada do Chile, né? Mas o ritmo de jogo começou a cair na segunda etapa. E não correr riscos na partida do Brasil, depois disso também tinha dificuldades.
para chegar ao segundo gol, né? Até o Ancelotti começar a fazer as alterações e com as entradas do Andrei Santos e também do Luiz Henrique aos 20 da segunda etapa e 5 minutos depois, né, o Caio Jorge e Paquetá, o meio de campo, né, o meio-campista do West Ham, voltou a marcar logo em seu primeiro lance, certo? Do primeiro toque de bola, do primeiro toque de bola que ele, que ele deu aos 26. 4 minutos depois, a seleção brasileira fechou para cá com Bruno Guimarães em uma jogada de Luiz Henrique, deu assistência para o volante da seleção brasileira. Também, né? Lógico, a seleção brasileira fez 3-0 e já classificado para a Copa com 28 pontos ganhos, está na segunda colocação e já sem chance de ultrapassagem sobre a Argentina, né? Porque tem 10 pontos de vantagem sobre o Brasil. E fora do Mundial, o Chile com 10 pontos ganhos fora do Mundial. Então, a seleção brasileira enfrentará no último jogo em alto, às 8h30 da noite, contra a equipe do time da Bolívia. E o Chile recebe o Uruguai no mesmo horário lá em Santiago do Chile. Então, terça-feira, terá aí o último jogo do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo, já classificado no comando aí do Carlo Ancelotti. Beleza, pessoal? Estamos encerrando aqui nossa participação de hoje, aqui no nosso pós-jogo. Muito obrigado pela sua companhia. Meus amigos e minhas amigas, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, 6 da tarde, 18 horas no canal do YouTube do Conversa de Torcedor para você e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, temos aí o nosso programa pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do canal do YouTube do Conversa de Torcedor, né? Também pelo site radioNSC.com, tudo junto, pela Rádio Net, acompanhando de tudo que está acontecendo do futebol carioca, seleção brasileira, inclusive do esporte em geral, com informação e também com opinião para você, tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Felicidades a todos e até a próxima. Valeu, galera!